Opa, meus manos, então, no vídeo de hoje iremos falar dos 7 pecados capitais em Blue Lock. E se eu te dissesse que cada um desses jogadores é marcado por um pecado e significado, do orgulho até a preguiça, todos eles têm um traço que define a sua essência. Se você se interessou em saber, bora pro vídeo. Começando com o pecado do orgulho. Nós já sabemos que o orgulho é representado por um sentimento de superioridade. É aquela pessoa que se acha melhor que todos, que o mundo existe para girar em torno dela. É alguém que valoriza apenas a si mesmo. E meus manos, nenhum jogador se encaixa melhor nessa categoria como o Barrow. Desde a primeira vez que ele apareceu, ele foi chamado de rei. E ele sendo rei, por si só já se enquadra como o melhor. Barrow não tocava bola para os outros, não dividia jogadas e se recusava a colaborar com um time. Ele não era o atacante de um time, ele era seu próprio time. E durante a segunda seleção a gente viu esse orgulho ser ferido, quando ele perdeu para Isaac. Foi como se tivessem arrancado a sua coroa, o cara ficou perdido, quase sem identidade. Mas aí veio a reconstrução. Mesmo aprendendo a colaborar algumas vezes, aquele ego real, aquele ego de rei, nunca foi embora. E durante a Liga Não Egoísta, Barrow renasceu como um monstro. Só que agora ele não era apenas o rei Barrow, ele era o rei do Ubers. Um líder implacável, cercado de jogadores que estavam ali para servi-lo. E se alguma pessoa entrasse em seu caminho, esse alguém era esmagado sem piedade. Barrow não é só orgulho, ele é o próprio rei em seu trono. Luxúria não é só sobre romance, mas sobre desejo intenso, sobre estar viciado em prazer. E se existe um jogador que respira isso, é o Mano Shidou. Ele é o tipo de pessoa que parece viciado em dopamina. Literalmente, o cara é viciado em prazer. Todo seu esforço é em busca de satisfação. Ele joga futebol para satisfazer sua excitação pessoal. Não é de hoje que Shidou ficou conhecido como o maior pervertido de Blue Lock. Shidou não consegue controlar seus desejos. Por exemplo, no jogo contra a ESO 20 do Japão, quando ele fica completamente fascinado por Sai. E no meio da partida ele pulou nas costas do cara todo feliz, como se fosse uma criança ganhando um presente de Natal. E ainda pediu para dormir com Sai depois do jogo. O cara foi logo e mandou um laíle infinito. Mas é óbvio que o Sai recusou, deixando claro que não se sentia confortável. Mas Shidou continuou insistindo e flertando até conseguir o seu número de telefone. Esse maluco não tem freio e é puro impulso. E no campo esse desejo se transforma em fome de gol. Shidou é a própria luxúria encarnada. E é por isso que ele se torna tão perigoso. O pecado da gula é marcado por fome incessante, um desejo que nunca se apaga, alguém que jamais se sente satisfeito, e é a fome que não para de crescer, uma pessoa que vive para consumir, para absorver e transformar tudo a seu redor em alimento para sua própria ambição. E dentro de Blue Lock, o jogador que mais se enquadra nessa definição é Isaac. Desde o momento em que ele despertou seu ego, Isaac vem numa crescente, evoluindo de forma contínua e implacável. Ele nunca se sente satisfeito com o que tem, nunca se contenta com uma vitória, e a cada gol ele já está pensando no próximo. Dentro de campo ele busca uma forma de devorar seus adversários, analisando uma forma de derrotá-los. Isaac quer vencer a qualquer custo, mesmo que para isso precise quebrar seus próprios limites. Como aconteceu no momento que ele decidiu se aliar ao Kaiser. Naquele momento ele havia abandonado seu orgulho, tudo isso para vencer aquele jogo, mostrando que sua fome é insaciável. E quando ele devora seu adversário, não se sente satisfeito, logo indo em busca de outro adversário mais forte para devorar. Talvez ele só se sinta satisfeito quando chegar ao topo e ser o melhor atacante do mundo. Agora, o pecado da ira é marcado por sentimentos incontroláveis de raiva, ódio e muita fúria a ponto de distorcer qualquer mentalidade e transformar a forma como alguém vê o mundo. E o jogador perfeito para esse pecado é o Rin. Toda essa ira nasceu da dor de ver Saito e o Sonic eles tinham juntos. O Sonic mudou suas vidas e sua relação como irmãos, fazendo com que Rin fosse consumido por esse ódio. Desde então ele passou a viver com um único objetivo: derrotar Sai. Esse desejo de vingança serviu de motivação para que Rin evoluísse. Essas emoções serviram de gatilho durante o jogo contra o Sub-20, onde Rin acessou seu modo destrutivo pela primeira vez. Sendo consumido por essas emoções, Rin começou a destruir tudo em sua volta, inclusive a si mesmo. Com essa fúria, Rin conquistou a classificação de número 1 de Blue Lock, posto que atualmente divide com Isaac. A inveja é o sentimento puro de ciúme, uma tristeza diante da felicidade do próximo, alguém que acompanha de perto e se imagina no lugar do outro. E talvez esse seja o jogador que mais combina com a inveja, ou eu estou errado, mas Yukimiya demonstrou alguns momentos interessantes.
Durante o jogo contra o Manshine, Yukimi observa que Izagi é favorecido. Ele recebe atenção e protagonismo, enquanto sua própria visão individualista parece ser ignorada. Yukimi sentiu como se Izagi estivesse conquistando tudo que um dia ele sonhou, e Yuki acabou ficando cego por esses sentimentos profundos de inveja, a ponto de suas próprias habilidades ficarem ofuscadas. Outro jogador que poderia se encaixar bem com a inveja é o Rel, que ao ficar longe de Nagi e não tendo um talento próprio, além das suas habilidades totalmente balanceadas, ele criou um estilo único que pudesse emular todas as armas, o Camaleão. Essa arma é capaz de emular todos os movimentos e armas dos seus companheiros ou adversários, e esse sendo seu único talento natural. A ganância é o claro desejo de possuir bens materiais, riqueza ou poder, algo que move pessoas a quererem sempre mais, sem se importar com os meios, mesmo que isso signifique tirar proveito dos outros ou explorar situações para benefício próprio. Talvez a melhor pessoa para esse posto seja o Borachi Suta. Presidente da Associação Japonesa é o famoso 171. É o tipo de pessoa que só pensa em lucrar, mesmo às custas do projeto e de todos. Durante a Liga Anual Egoísta, ele faturou muito dinheiro. E agora com a Copa do Mundo sendo no Japão, com certeza esse cara vai ser bilionário. Sem contar com o lado B, onde ele vai fazer transmissões na Blue Lock TV e a carreira do Nagi também, que o cara tá gerenciando agora. Literalmente, o cara é um exemplo vivo de avareza, uma mostra pura de como a ambição pode ultrapassar todos os limites. A preguiça é representada pela falta de vontade, alguém que se recusa a trabalhar ou fazer esforço, alguém que é marcado por desinteresse. E o melhor jogador para esse posto é o Nagi, o gênio preguiçoso. Ele é um gênio natural, sendo uma pessoa que confia apenas em seu talento e não se esforça para melhorar. A sua falta de vontade custou caro. Após derrotar Izagi e conseguir atingir seu objetivo, Nagi relaxou novamente, e essa falta de motivação, essa falta de propósito e de vontade o levou a sair de Blue Lock. E atualmente ele busca voltar mais motivado e forte, mas sem dúvidas a sua preguiça é seu maior obstáculo para ser o melhor do mundo. E bom, esse foi o vídeo, meus manos. Comenta aí qual pecado você acha que combina melhor com seu jogador favorito. Tamo junto e valeu!